Doutor Alberto? Doutor Alberto? Doutor Alberto? Boa tarde, doutor Max, tudo bem? Boa tarde, tá escutando? Escutando bem. Tá escutando bem, né? Boa tarde, doutor Alberto, prazer, tudo bem com o senhor? Mais ou menos, né, nessa pandemia, todo mundo, né, nas suas respectivas casas, né? Estamos aí nesse problema grave que a gente está atravessando e é nesse sistema agora que a gente está fazendo, né, para que possa ter uma interação, interagir, né, com as pessoas, com as lives, e estamos vivendo outro tempo, né? Tempos modernos, e a gente tem que sempre se estar acompanhando, né, a tecnologia. Como é que o senhor está em Brasília? Está na Bahia? Alô? Doutor O senhor está Max, escutando? estou ouvindo bem. Ah, Satisfação poder participar dessa nossa conversa com a advocacia trabalhista pernambucana. Eu estou em Brasília, há 6 meses que eu não me desloco até a Bahia. Sou baiano, ô, mas tem 6 meses que eu não desde o início do ano, virou aqui, estamos por aqui. alô, o senhor agora é Viramos brasiliense voltando, agora, né? sim, brasiliense. Então tem seis Assumiu meses que quando a a gente não se desloca. Procuradoria, doutor Alberto? Eu assumi no dia 22 de agosto do ano passado e tenho um mandato até 22 de agosto do próximo ano, 2021. Ah, maravilha. E pode ter a recondução também, ou não? Pode, por mais um período. Tem uma nova eleição, um novo escrutínio dos colegas e um novo exame da tríplice. Ah, se Deus quiser, você, com certeza o senhor vai ser reconduzido pelo trabalho que vem fazendo, né? Um trabalho árduo, um trabalho sério, né? E é que isso que é importante, voltado justamente para o fortalecimento, né, do Ministério Público, que tem como norte, né, e está no rol das atribuições em tratar sempre essas relações de trabalho, né, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, né? Isso é que é importante do Ministério Público, até mesmo que outras Karen, disposições que veio pela Lei Complementar 75, né, de o meu WhatsApp 93, aparece. que é grande também, que é voltada, né, à preservação de interesse público, né? Então, todo esse arcabouço é importante do que vem por fazer toda essa roupagem do Ministério Público com algo tão sério que é, né, tratando essas relações e não muito menos de falar que sempre o Ministério Público, então acho que caiu, né? Roberto, é porque deu uma Pois não, interferênciazinha, tô né? indo bem. Ah, tá ouvindo, Interrompeu, né? viu? Pronto, Tô interrompeu um indo bem. pouquinho. E então, como eu estava falando, o Ministério Público também teve seu protagonismo, né? Sempre vem com seu grande protagonismo, e principalmente da composição da comissão que resultou na CLT, né? Onde dos 5 membros que participaram daquela época, 4 era do Ministério Público, né? Então isso é realmente um grande feito, né? Mostra que o Ministério Público é uma entidade grandiosa e é justamente isso que a gente vai conversar hoje sobre a importância da atuação do MPT durante e após o período de pandemia. E aí eu passo a palavra para Vossa Excelência para que possa fazer uma abordagem, né, desse início, desse trabalho, de como o Ministério Público atua, né, nas diversas frentes, né, para garantir a proteção dos trabalhadores, né, e principalmente também para reduzir os impactos, né, de disseminação do novo coronavírus. O senhor tem a palavra para que possamos fazer essa abordagem inicial. Lhe agradecer, doutor Max, em seu nome, como eu havia dito, a advocacia pernambucana, a oportunidade de poder falar um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse cenário da pandemia. Nós temos colegas muito dirigentes aí em Pernambuco, a nossa procuradora-chefe, Carolina Ribeiro-Boim, doutor Rogério Sidoni, são colegas muito próximos, Zé Alaísio, né, também, que foi. Laísio, doutor Valdir Bitu, são colegas, Tem a doutora Vanessa, Patriota, Débora Pires, Vanessa.
São colegas muito próximos e que têm uma atuação muito diligente. Quando do ensejo da pandemia, nós tínhamos um planejamento esse ano. Nós trabalhamos com 8 áreas temáticas centrais, né? Voltadas à liberdade sindical, promoção da igualdade no trabalho, acesso e igualdade, combate às irregularidades trabalhistas da administração pública, combate às fraudes, falei um pouco de segurança e saúde, falamos também de trabalho portuário e aquaviário. Isso. São áreas temáticas: combate ao trabalho infantil, a chaga do trabalho infantil, combate à chaga do trabalho escravo. E essas áreas, essas 8 áreas temáticas centrais nossas, elas haviam um planejamento esse ano, que era a ideia de tratar da Agenda 2030, tratar um pouco sobre uma atuação, que foi a defesa que nós fizemos na campanha, uma atuação por projetos, fazer o Ministério Público Trabalho proativo, uma atuação molecularizada, você não ser apenas um instrumento de demanda, mas ser o próprio ente da demanda, você construir a demanda a partir de índices de necessidade social, de pesquisa, de número de denúncias, ou seja, uma atuação que a gente qualifica como proativa, que é o futuro do Ministério Público do mundo, tratar as demandas a partir da identificação técnica e não apenas do que é denunciado. Então, essa construção que nós havíamos planejado para esse ano, existe um debate no nosso Conselho Superior sobre essa atuação proativa. De certa forma, a gente tinha uma preparação para fazer essa atuação transversal. Quando adveio a crise do coronavírus, nós tínhamos reuniões marcadas novamente com os procuradores-chefes nas 24 regionais e com os coordenadores temáticos em Brasília. E nós convertemos de imediato, no final de fevereiro e início de março, esse trabalho transversal de atuação proativa num GT Covid. Nós somos, acho que, um dos primeiros ramos do Ministério Público brasileiro a tratar desse drama do Covid a partir de um grupo de trabalho específico, reunindo as nossas 8 áreas temáticas, a nossa Câmara de Coordenação e Revisão e áreas centrais das nossas assessorias e secretarias do Gabinete de Procurador-Geral. A ideia foi estruturar, primeiramente, um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vertido também em focalizadores nas 24 regionais, inclusive aí em Pernambuco. A nossa ideia é trabalhar com 3 eixos, foram eixos que foram sendo aos poucos divulgados amplamente. O primeiro eixo de articulação política, um eixo importantíssimo, eu fiquei encarregado à frente, que é um tema da gente conseguir estruturar. Estou vendo até que o nosso amigo Valdir Bitu está conosco aqui no maravilha, Valdir Bitu. Satisfação, Bitu, um abraço, estar com você aqui conosco. E a partir desse eixo a gente construiu desse eixo de estruturação política, houve interrupção, me perdoe. A partir desse eixo de articulação política, a gente construir debates sobre as MPs em curso, sobre as propostas legislativas dos estados sendo gestadas para o Covid, para os efeitos do Covid no mundo do trabalho. O segundo eixo, um eixo de mediação. A gente tem tratado muito com conciliação, inclusive aí em Pernambuco, os colegas Laísio, a colega Carol Ribeboim, o colega Rogério, dentre outros, trabalharam muito na negociação dos rodoviários. Então, às vezes, a gente pode minorar os efeitos da Covid, inclusive, nesse caso, projetando a questão do retorno ao trabalho a partir de ações que conciliam os interesses das partes, preservando emprego e preservando saúde e segurança. O último eixo, como não poderia deixar de ser, um eixo de atuação através da propositura de medidas administrativas e medidas judiciais, que se façam necessárias em casos extremos. Em termos de quantitativo de ações, doutor Max, nós temos hoje um cenário em que há quase 14 mil denúncias, 5 mil inquéritos, mais de 70 mil notificações expedidas, 112 ações civis públicas ajuizadas e 234 milhões de reais revertidos para compra de EPIs, compra de equipamentos em geral para hospitais, combate à fome nesse momento, que é um dos temas centrais também, a empregabilidade, ações de indústria da transformação. Então, todo esse contexto tem sido incorporado nessa visão do Ministério Público do Trabalho proativo
e que busque resultados. Essa interface também com a advocacia tem sido importantíssimo em todos os estados, em todas as nossas regionais. O debate da conciliação e da construção de soluções negociadas hoje é um debate central. Desde o primeiro dia foram expedidas também 13 notas técnicas, um número grande também de diretrizes orientativas e recomendações. Essas notas técnicas também orientam muito os segmentos. Previamente eu havia visto uma pergunta que o senhor tratou comigo sobre a uniformização de entendimentos. A gente tem buscado muito isso em diversos setores, frigoríficos, Se puder, já telemarketing. pode abordar nessa pergunta, que é interessante. E a ideia, na verdade, é a gente conseguir estruturar consensos. Evidentemente que, quando for possível, a gente tem um norte da preservação da segurança e saúde, a gente tem um norte da tutela protetiva do direito do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que a gente não pode abrir mão. Mas a construção de esse contexto negociado sempre é interessante para a gente ter avanços também nas medidas. E a pauta do momento também tem sido o futuro do trabalho, o futuro das relações de trabalho no cenário pós-pandemia. Então, a gente tem buscado mais do que nunca, e acho que essa que é a mensagem central que o contexto da gravidade dá às nossas instituições. A estabilidade do Ministério Público do Trabalho, a estabilidade da Justiça do Trabalho se reafirmam nesse momento em que, se houve alguma dúvida em alguma época, se possa falar em alguma extinção, algum ataque a essas instituições, hoje ninguém mais ousaria falar, dada a relevância do que as instituições têm demonstrado nesse momento. É verdade. Isso a gente mostra, né, como é a força da Justiça do Trabalho, e mais ainda agora, a importância de que ela é para a sociedade, né, do que ela vem, é uma justiça realmente que ela é equilibrada. Então, o que a gente precisa mesmo, cada vez mais, é lutar e resistir para o fortalecimento da Justiça do Trabalho. E que qualquer medida que vier tentar interferir ou tentar acabar com a Justiça do Trabalho, estamos aqui firmes e fortes, tanto o Ministério Público, com a magistratura, com a advocacia, com a sociedade, para que a gente sempre mantenha, né, em pé a Justiça do Trabalho. Doutor Alberto, esses números que o senhor me passou, realmente é um número grandioso. Isso só foi nesse período da pandemia, esses números, ou foi já desde o de janeiro para cá que o senhor fez essa contagem, ou só no período da pandemia, que é um número estratosférico, né? E, obviamente, que a gente sabe que o número de trabalho é muito enorme, né? Houveram muitas empresas, né, como os trabalhadores também, que tiveram problemas na empresa de fechamento, né? E com isso, consequentemente, atingiu diretamente o trabalhador, e várias empresas também que se aproveitaram desse momento, né, para prejudicar o direito do trabalhador. Então, como esses números só foi agora na pandemia, e nesse contexto é que o senhor pode nos trazer, assim, dessas violações, de fato, trabalhistas, né, relacionadas ao Covid? Esses números, doutor Max, são apenas do período da pandemia. Houve um crescimento, é por isso que eu frisei tanto ao final aqui dessa exposição inicial, o reforço, a essencialidade de instituições como o Ministério Público, como a Justiça do Trabalho. Esses números se referem o quanto a sociedade confia no que é feito aí em Pernambuco, na PRT6, e no resto do país também. O acréscimo de denúncias é muito grande, tanto denúncias quanto inquéritos. E efetivamente a gente está atento para que haja respeito à legislação também nesse momento. Período de exceção, a gente entende as dinâmicas das MPs 927 e 936. Nós vamos continuar batalhando, inclusive no Congresso Nacional, para corrigir e que não haja redução de direitos trabalhistas. A gente tem um equilíbrio dessa dinâmica. Só que a gente também não pode escudar que a gente tem um papel de fiscalização, um papel de garantia, de garante do cumprimento da legislação. Eu exemplifico conversando com o jornal Valor Econômico Folha de São Paulo esses dias. Houve uma indagação sobre a questão de quem se utiliza da suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada e não reduz a jornada ou não suspende o contrato de trabalho. Bom, isso é fraude e o Ministério Público do Trabalho vai agir com firmeza que o caso requer. Recentemente houve um debate aí sobre a utilização de alguns artigos da CLT, também voltados ao pagamento das verbas rescisórias, e nós tivemos a postura equilibrada, como sempre, de buscar fazer valer a legislação, inclusive com ajustamento de ações até no Rio de Janeiro, como foi amplamente noticiada pela mídia, para evitar
que trabalhadores ficassem sem receber as decisões sobre a manta de um debate, um falso debate jurídico. Então, a gente vai continuar insistindo para que a gente chegue aos caminhos consensuados. Se não for possível, a gente tem os instrumentos legais, o X-Trabalho está atuando com firmeza, protegendo quem tem que ser protegido. E até mesmo essa proteção que a gente tem que ter, porque muitas empresas, de fato, quebraram, muitas empresas realmente, na realidade, mas também tem muitas empresas tentando colocar a demissão, né, no fato do príncipe, na força maior, que é justamente para reduzir, né, o encargo que se tem de uma demissão desses aspectos. Então, o Ministério Público, eu vejo que está muito atento a isso, e muitas reclamações dos trabalhadores em função disso, que foram demitidos, mas não receberam, ou que estão também em trabalho, principalmente naqueles trabalhos de essenciais, né, que a gente sabe, trabalho da saúde, que o Ministério Público também está, eu acho, fiscalizando, né, diuturnamente, né, principalmente a questão do material de EPI. Eu vi até reportagem sobre o Ministério Público nesse sentido, que o senhor vai comentar também. Mas antes desse ponto específico, uma coisa que o Ministério Público aqui, eu parabenizo todo o Ministério Público, né, na sua pessoa, de Alberto Balazeiro, é justamente a mediação que o Ministério Público teve aqui em Pernambuco sobre evitando, na realidade, mais de 3.000 demissões dos rodoviários de Pernambuco, né, dos pernambucanos aqui. Então, isso foi um feito, né, marcante, histórico, e que a gente tem aqui de parabenizar a atuação séria do Ministério Público para evitar mais 3.000 demissões, né, desses trabalhadores, né, junto com os sindicatos que fizeram. E fica aqui o registro, né, dessa atuação séria que o Ministério Público vem atuando. Eu tenho até dificuldade de citar os colegas. Pernambuco é uma regional nossa com atuação histórica. Eu lembro da mediação, falei de Carolina, falei de Bitu, falei de Laís, José Laís, meu grande amigo. Lembrei de Jailda, de Melícia, que participaram também dessa o Leonardo mediação. também, né? O Leonardo, né? Sim, Leonardo Osório, um grande colega, atuação muito importante na área. O Chafique também, né? Que também atua. Chafique também, colega, inclusive, que passou pela Bahia, quando eu estava ainda atuando na Bahia. Colega de grande afeição por nós. Então, a gente tem um histórico de amizade. Gustavo Chagas, a gente tem a Janine, a gente tem um histórico de amizade muito grande. Janine, né? O time aqui de Pernambuco é bom, viu? Eu não sei no resto do Brasil, mas em Pernambuco o time é bom. Não, Pernambuco o time é excepcional. E eu, como quase pernambucano, eu tenho família em Pernambuco, né? Então me sinto muito à vontade ao falar dos colegas da regional. Esse aspecto da proteção de EPIs, tem trabalhado com muita firmeza, inclusive aí, a gente tem trabalhadores que estão mais expostos que outros nesse momento. Os serviços essenciais, principalmente da área de saúde, a gente teve casos dramáticos, denúncias dramáticas de reutilização de equipamento de proteção individual, coisa que não é recomendável de forma alguma, ou então de utilização de gambiarras para proteção que não funcionam, e principalmente da falta de uma política de proteção que seria a proteção coletiva. O brasileiro, eu tenho repetido muito em entrevistas, doutor Max, ao longo desse período, ele tem uma cultura que foi formada equivocada no nosso país, de que a proteção correta é a proteção individual, quando na verdade a proteção correta é a proteção coletiva. Quando se debate isolamento, você está debatendo proteção coletiva. Quando você fala em planejar as ações, e aqui eu falo de planejar a segurança e saúde, nós estamos falando de proteção coletiva. De nada adianta um trabalhador de capacete e luva embaixo de uma obra se um tijolo cair na cabeça. Então, o que interessa é a bandeja, é a proteção que está no meio do caminho, é que atinja todos nós, inclusive nós, os transeuntes na rua. Então, a gente precisa criar no Brasil, e a cultura, o ápice da proteção coletiva é o planejamento. É o planejamento para entrar numa crise, é o planejamento para sair de uma crise. Eu debati internamente no nosso próprio Ministério Público hoje, eventual retorno às atividades, o debate sobre retorno judiciário, recentemente uma resolução do CNJ sobre a matéria. E você, assim como a gente não pôde entrar na crise de forma agir sem planejamento, nossa preocupação foi ter plano de ação nas 24 regionais, as 24 regionais do Ministério Público agindo com os focalizadores, interagindo, tendo um plano de trabalho regional. Pernambuco fez um plano de trabalho muito bom, e a Paraíba também fez um plano de trabalho muito bom. Os colegas da Paraíba, aproveito para saudar um regional que também tem uma grande afeição,
A Milena, Muito Andressa, bom. Raulino, Eduardo Varandas, uma série de colegas que tem uma atuação extremamente relevante. Então, a nossa ideia é reforçar sempre que proteção coletiva é a saída para a gente conseguir ter um ambiente de trabalho mais Perfeito, com seguro. certeza. Não é? Eu só queria fazer um registro aqui de alguns diretores da ATP também, assim como o senhor fez, mas Simone Teixeira, Leonardo Camelo vai ser o nosso futuro presidente, Silvana Fonseca, e o meu sócio aqui também, doutor Laércio Neto, doutor Valdir, que já está aqui conosco, né, que você já falou, Márcia Santos, uma grande advogada aqui trabalhista, e dentre outros tantos aqui, porque às vezes a gente se perde, né, no meio do caminho, mas muito obrigado a todos aí por participar dessa live. Dentro desse contexto, doutor Alberto, e a gente vê nessas ações coletivas, principalmente de proteção à saúde, e me preocupa muitas vezes assim desse sistema aplicativo, né? Que às vezes você não tem uma ligação direta, principalmente o Rappi, o iFood. Então, essas plataformas digitais, como é que o Ministério Público está tratando justamente para dar proteção e segurança a esses trabalhadores desses aplicativos, né? Justamente nesse momento da pandemia provocado pelo Covid? Nós temos um contexto de que há um estudo já anterior, inclusive com a participação da colega de Pernambuco, Vanessa, que trata das plataformas digitais. Existe um grupo de trabalho nacional criado também, uma publicação muito boa, que está atrás chamada Economia de Bico, né? Que são os Isso. aplicativos de transporte, os aplicativos de entrega de alimentos. E isso nos causava, já antes da pandemia, bastante preocupação, dada a precariedade em que se davam os vínculos e a precariedade que se dava o trabalho, sem limitação de jornada, sem equipamento de proteção, sem responsabilização. É até constrangedor você andar nas ruas das cidades, às vezes, de pessoas com bicicletas carregando itens pesados em meio à chuva, etc. Então, antes já havia um estudo feito, e esse estudo encontrou traços de relação de emprego, mas requisitos, inclusive, tem um documento publicado pelo Ministério Público tratando dessa economia de bico, mas o cerne, no âmbito da pandemia, tem sido dar a esses trabalhadores que têm sustentado, em grande parte, a nossa economia, principalmente com aquela chamada mudança logística. Nós tivemos uma reconversão logística do trabalho durante a pandemia. O trabalho migrando, por exemplo, no setor de serviço para o delivery. Então, o delivery tem alguém suportando esse delivery, que são Isso. exatamente esses trabalhadores mais vulneráveis. Então, a atuação que tem sido feita através de ações judiciais, buscou-se a negociação, não se avançou muito, e se ingressou com ações judiciais, é para que esses trabalhadores recebam equipamentos de proteção, para que sejam orientados quanto à utilização desses equipamentos, e para que sejam entregues luvas, máscaras, álcool gel, cuidados na entrega. Chegou a ser feita campanha, inclusive, de solidariedade para que se apoiasse esses trabalhadores que estão nessa situação, dessa mazela social. Por outro lado, existe um trabalho político sendo feito para que aqueles trabalhadores também recebam. Existe um debate no Congresso Nacional sobre esse tema, um debate sobre a matéria de um veto em matéria do cumprimento da 936, MP 936 e essa matéria, para que esses trabalhadores também tenham o benefício emergencial decorrente da suspensão de atividades, que em muitos casos, como por exemplo o aplicativo de transporte, a redução de demanda, ou até, fugindo um pouquinho disso, a questão dos táxis e a questão dos catadores de lixo, a redução da demanda foi muito grande e as pessoas precisam também ser protegidas através de um socorro alimentar. Não há socorro apenas à saúde e segurança, mas também um socorro alimentar. Então a gente está buscando fechar todas as portas para dar suporte a quem mais precisa nesse momento de tanta tragédia. Reconhecendo que as empresas têm dificuldades e que que há também empresários que precisam de apoio, de socorro, de orientação nesse momento, Com que é um momento certeza. trágico. Que a gente tem que ver os dois lados também, né? Não só do trabalhador, mas também da empresa, né? Porque os dois se sustentam, né, do sistema, né? Que a gente também não pode só pender só para um lado. E é óbvio que a gente tem que dar a proteção máxima ao trabalhador, né? Das garantias, né, mínimas, básicas dele, né? E buscar sempre fortalecer os benefícios, vantagens. Mas também, por outro lado, tem as empresas aí que realmente, nesse momento, estão sofrendo também em função desse problema, né? Esses
benefícios que vocês estão concedendo, né, para dar as caridades, essas pessoas. Isso é tudo do fundo do recebimento do Ministério Público, né, das ações que recebe. Esse fundo é destinado justamente para essas ações. Como é que se comporta essa questão? A Lei de Ação Civil Pública ela prevê, além da destinação para os fundos específicos, no nosso caso, da Justiça do Trabalho, não há um fundo específico, há apenas o FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que nós não Isso. temos assento. A partir da resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite a recomposição direta do dano, isso já é feito em outras áreas também, como na área ambiental, do próprio Ministério Público Federal, é feita a destinação para a reparação do dano local e a partir de proporção com o lesado. Então, a partir Isso. disso, são abertos normalmente cadastros públicos nas regionais, as entidades se inscrevem, são entidades que atuam nas áreas tuteladas, na área que há o dano, e a partir dessa inscrição, elas são beneficiadas com destinações de condenações judiciais, podem ser multas por descumprimento de decisões ou multas por Isso. descumprimento de execução de termos de Dos conduta. TACs, né? Também, né? Sim, De ou conduta, né? dano moral coletivo decorrente ou das ações judiciais ou decorrente também em acordos celebrados em termos de ajuste de conduta. A parceria no particular com a Justiça do Trabalho sempre é importante, então a gente tem destinações judiciais em parceria, essa construção desse diálogo com a Muito advocacia e bom. com a Justiça do Trabalho é muito bom, é muito próximo, e também nos próprios termos de ajuste de conduta, atuação nossa extrajudicial, feita no âmbito dos nossos inquéritos, dos nossos procedimentos preparatórios, nas procuradorias do Ministério Público do Trabalho Brasil afora. Muito bem. E também faz um registro aqui o nosso diretor e ex-presidente da ATP, doutor Marcondes Oliveira. Então, dando continuidade, tem a questão também que eu vi dentro de várias ações, né, do Ministério Público e coordenada, né, capitaneada Vossa Excelência, sobre as medidas provisórias 936 e também a 927, principalmente naquelas, salvo engano, que o Ministério Público entrou com ação civil pública sobre aquelas alterações das normas, né, regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho, né, as NRs, que isso traz alterações nos serviços, né, da medicina do trabalho, como também a extinção da insalubridade, né, por agentes biológicos e mudanças que podem também resultar em maior exposição de trabalhadores pelo Covid, né? Como foi trabalhado esse tipo de ação para evitar essas ações danosas mais ainda aos trabalhadores? Desde que começou o debate sobre a eventual mudança de NRs, um pouco antes de eu assumir, era um tema que nos preocupava bastante, e eu assumi, nós criamos um grupo de trabalho para acompanhar essas mudanças e seguir debatendo com as próprias instâncias tripartites medidas que pudessem reespelhar eventuais atualizações das normas regulamentares, mas que não importassem em redução de segurança, redução de saúde, que é algo tão primordial para o nosso país, para o desenvolvimento, eu diria, para a valorização do produto Brasil e dos produtos que nós... Se fala muito hoje, a linha do Tomax, esse ponto que é fundamental, é de uma cadeia limpa de produtos que esperem proteção aos direitos e sejam oriundos de cadeias que não haja exploração de trabalho infantil, menoscabo de direito, exploração de trabalho escravo. Então, nessa construção, a gente dialogou durante muito tempo e o grupo identificou o promotor originário com interesse funcional aqui em Brasília, na 10ª região, o colega Luiz Paulo e um grupo de trabalho formado por inúmeros colegas, identificaram que não havia violações ao tripartismo em alguns pontos e as próprias regras que regulamentavam a edição de NRs. E houve o ajustamento da ação, há uma liminar em curso, mas existe um debate salutar, um debate de conciliação, que é em que eu acredito. Eu acho que é possível a gente conduzir atualizações das normas, mas sem violação de ritos e sem eventual violação de direitos. As bancadas, os trabalhadores e empregadores sabem que nós estamos abertos ao diálogo, a ideia é dialogar, o governo sabe que a nossa ideia, a União sabe que a nossa ideia é dialogar, mas a gente tem esse norte, como eu sempre friso, que é o norte constitucional, o norte legal, que impõe a atuação nossa. Acredito que chegaremos a um bom termo, deve ser construída uma conciliação, os colegas estão muito preocupados com isso, e essa conciliação vai espelhar uma melhor avaliação da matéria, e uma avaliação que possa ter pelo menos um norte no tripartismo e na construção de soluções
mais negociadas, mais amparadas, principalmente em atualização de normas. A gente tem, falando em Paraíba também, a colega Edilene, que tem uma atuação no trabalho infantil. Paraíba e Pernambuco se irmanam muito. Eu lembro sempre da aproximação, quando eu estive aí também, de Pernambuco, eu me desloquei para Paraíba. E citar os colegas de Pernambuco é uma alegria, porque eu me recordo da atuação e do relevo do que fazem aí em Pernambuco. Com certeza. Tem até uma pergunta aqui do Dr. Leonardo Camelo. Haverá revisão de taxas em face da situação de pandemia? Já chegaram requerimentos nesse sentido dentro do Ministério Público? Eu desconheço requerimentos nessa vertente de revisão de taxas. A gente tem dialogado muito, questão de eventuais multas ou questão de condenações, compreendendo a dificuldade do momento, mas revisão dos termos não. A gente tem uma preocupação muito grande para que no período da exceção a gente não tenha uma mudança de preceitos relativos às tutelas que se fazem necessárias pela Constituição Federal. Então, até o momento, nós não registramos esse tipo de pedido. Certeza. Também tem, só para o senhor explicar bem, esse cadastro nacional, né, que o Ministério Público implantou, justamente para acompanhar, né, os diagnósticos, as necessidades, né, da rede público-privada de saúde, né, das denúncias que vêm sobre o trabalho, às vezes até o trabalho desumano, né, que eles vêm em frente desse problema todo que a gente está vivendo. Como é que se dá esse cadastro nacional? Como é a facilidade dele? Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer a denúncia, pode fazer a comunicação. Qual é o objetivo maior desse cadastro nacional? Não, são duas coisas distintas. Uma é a questão de denúncias. Nossos sites estão sempre abertos para denúncias. Esse número gigantesco de denúncias é feito através dos sites das regionais, é muito fácil, ou da própria Procuradoria-Geral do Trabalho. Basta colocar Ministério Público do Trabalho no Google, a gente consegue. No caso do Pernambuco, é www.prt6.mpt.mp.br, procurar o link denúncias, e as denúncias são feitas e dirigidas aos procuradores. Também há a possibilidade de peticionamento às chefias regionais e às unidades nossas no interior. Nós temos aí em Pernambuco, Caruaru e Petrolina, que recebam também pedidos relacionados à necessidade de destinação de bens. Aí é feito, muitos regionais é feito através de digital, em outras fica aberto o cadastro para se apresentar e requerer esse tipo de destinação. Evidentemente, a gente tem uma preferência legal, na verdade, por destinação proporcional ao dano. Então, os danos de meio ambiente de trabalho, evidente, as ações preferencialmente são destinadas a reparar meio ambiente de trabalho. E aí por diante, em relação a danos locais e nacionais. Há casos emblemáticos do Brasil afora, tanto em Pernambuco quanto no Brasil. Em Pernambuco tem uma ação famosa da McDonald's, o colega Leonardo Osório, uma ação nacional, assim como há um caso nacional também relacionado àquele caso famoso da Shell Basf lá na região de Campinas. Então, a gente tem, aí eu falo de indenizações altas, ou o caso de Brumadinho, que envolve uma condenação e um acordo elevadíssimos. Todas essas destinações são vertidas para a sociedade. A pessoa vê na ponta, o cidadão vê na ponta o resultado da ação do Ministério Público. É na escola que é construída, no hospital que é construído, é no equipamento de proteção individual que é entregue, é na cesta básica que é entregue. Os dados são impressionantes, se eu pegar estado a estado, no nosso site tem um destinatômetro que o cidadão e cidadã consegue identificar para onde foi cada destinação, qual foi a aplicação e fiscalizar. É um dever de transparência e um dever de prestar satisfação à sociedade do que é feito. Doutor Alberto, esse número muito importante, viu? Esse esclarecimento, eu acho que tem que ser mesmo no portal de transparência, né, do Ministério Público, porque é um dever de toda instituição pública prestar conta à sociedade, não é verdade? Agora, desse número exorbitante nesse momento de pandemia, né, de denúncias que foram quase 20 mil denúncias, inquéritos, que, salvo engano, o senhor falou, mais de quase 4 mil inquéritos, salvo engano, foi 3.900, né, e diversas outras. Dentro desse universo, qual é a prioridade que o Ministério Público está, nesse exato momento, assim, dando para que seja efetivamente estancado qualquer problema mais urgente ou sério? Porque a demanda é tão grande que, às vezes, o número também de procuradores é inversamente proporcional
né, para dar conta dessa demanda toda. Qual é o critério que o Ministério Público está tendo agora, de critério objetivo para atuar dentro dessas e dar atendimento, né, obviamente, à população, à sociedade? Existe uma orientação da nossa Corregedoria e da nossa Câmara de Coordenação e Revisão para dar prioridade aos temas relacionados ao Covid. Nesse exato momento, e eu também subscrevo essa orientação, para que os colegas do Brasil inteiro foquem suas atuações no combate ao Covid e os efeitos do Covid no trabalho. A nossa também prioridade tem focado também a gente em que pese, como todo órgão público, todo setor público e todo ente do Brasil esteja em regime preferencialmente de teletrabalho, eu posso lhe afiançar, doutor Marcos, que nunca se trabalhou tanto. E os números falam por si, né? É verdade. Então, a gente tem dado prioridade às ações do Covid, mas os temas iminentes também têm sido enfrentados. Posso solicitar que na semana passada realizamos operações de trabalho escravo. Nós não podemos aguardar o Covid passar para poder resgatar pessoas submetidas à condição análoga à escravidão. Então, isso aí a gente não vai abrir mão. Adotamos todas as cautelas de procedimento de EPIs, Face Shield, o que você imaginar em termos de protocolo a seguir pela nossa equipe, pela equipe de fiscalização, pela equipe de polícia que nos apoia nas operações, mas foi cumprido o nosso dever em São Paulo e em Minas Gerais e houve resgates nos dois casos. Os colegas Aline Oishi e Matheus Biondi conduzindo as operações. Então foram realizadas operações. Também houve inspeções tanto sobre o aspecto virtual, mas também sobre o aspecto presencial. O colega Ida Natali, no Paraná, realizou inspeção em hospitais. Então a gente permanece com todas as cautelas, com as dificuldades que são notórias, e também reconhecendo o isolamento social como medida de proteção coletiva, mas em casos em que se afigura necessária a nossa presença, nós estaremos nas ruas e estaremos presentes para apoiar a sociedade. Com certeza. Eu também percebi que o Ministério Público, e já li algumas notas técnicas, foram mais de 13 notas técnicas e mais de 3 recomendações, e uma das notas técnicas, dentro dessas 13, uma que chamou muita atenção, e eu acho que é um momento muito sensível que nosso país está vivendo, e não só dos brasileiros, mas também dos refugiados, né, imigrantes, né, que vieram, né, de outros países, e que o Ministério Público também se preocupou, né, nessa linha, nesse contexto humanitário, para que pudesse assegurar, né, a igualdade de oportunidades, né, nesse segmento do quadro socioeconômico que a gente tem. E foi justamente a nota técnica conjunta 9. Então, eu acho que isso foi muito interessante, né, dentre tantas outras normas, mas também o Ministério Público olhar, né, para essas pessoas que vêm, de fato, necessitando, morando em ruas, morando, né, em lugares realmente subhumanos, enfim. Eu acho que parabenizo aí o Ministério Público por essa ação também, né, que vem fazendo, dentre tantas outras, né, do combate ao Covid. A ideia das notas técnicas é socializar conhecimento, a gente orientar as empresas, orientar os empregados, para que aí a gente tenha um respeito à norma, um respeito à Constituição de forma mais consolidada. No caso dessa nota técnica, eu posso lhe relatar uma experiência que nós temos. Participamos de um projeto lá, um projeto já do governo, já há algum tempo, que é o Acolhida, lá na região norte, que trata especificamente dos migrantes, inclusive, advindos da Venezuela. E uma coisa que me impressionou também, um aspecto que me impressionou em reunião que eu participei com o general Barros, que conduz o projeto hoje em dia, é que a ideia inicial da construção dos hospitais e dos elementos de acolhida lá era proteger os venezuelanos naquele momento inicial da vinda. Nós tínhamos estrutura nas regiões norte não muito preparadas para a população local, que está para o ingresso de novos usuários, os migrantes que vinham em situação muito difícil, há um aspecto humanitário envolvido gravíssimo. E esse aspecto humanitário, hoje vivia uma das falas que mais me impressionou, posso lhe dar esse depoimento, que o general revelou o ocaso, né, da vida, o retorno, em que hoje os venezuelanos na região estavam menos doentes, não havia registros tão efetivos, e que as estruturas originalmente feitas para os venezuelanos estavam sendo utilizadas para atendimento aos brasileiros. Então a gente viu o reverso da xenofobia, né? Se a gente tinha uma xenofobia do ingresso dessas pessoas nesse cenário humanitário,
estava se demonstrando que a vinda deles é que fez com que o Estado brasileiro construísse equipamentos que hoje estão sendo utilizados não por eles, mas pelos brasileiros. É a demonstração de que se há algum legado que essa crise toda possa nos dar, como eu já disse, um é o legado da essencialidade das instituições e o segundo legado é o legado da solidariedade, e esse legado a gente tem que levar para frente. Com certeza. E outra recomendação, essa aí já não é nota técnica, é uma recomendação que eu achei também pertinente e importante, porque isso está tendo um grande problema, né, dos trabalhadores com as empresas, e principalmente aquele pessoal de grupo de risco, enfim, esse aí é um pouco mais fácil, mas aquelas pessoas que nós estamos vivendo verdadeiramente um isolamento social, e essa recomendação traz do Ministério Público, né, para que as empresas aceitem, né, a autodeclaração do trabalhador, né, com sintomas do Covid. Ou seja, o próprio trabalhador se autodeclarar, né, nesse problema que não está podendo, independentemente de uma avaliação médica, enfim. Então, como é que está sendo recebida essa autodeclaração, né? Ou já teve já alguns problemas de empresa não receber, não aceitar porque o trabalhador tem que justificar, né, a ausência ao trabalho. Como é que está se dando essa recomendação? Se já teve algum problema, né, com alguma empresa a respeito dessa recomendação? Doutor Max, na fase inicial houve alguns debates, de fato, em alguns setores, como o setor de telemarketing, por exemplo, me recordo bem. E depois a própria legislação começou a incorporar, porque o foco aqui não é um foco simplesmente de presumir fraude. Nós estamos diante, nesse caso, de contaminações que advêm da ida ao hospital. Então, se você for exigir que um trabalhador que apresente algum tipo de circunstâncias de saúde que impeça a ida ao trabalho, ele necessariamente passar por um médico em um atendimento hospitalar ou em consultório, na verdade a gente está fomentando a doença. E esse foi o argumento inicial e é o fundamento maior aqui. A gente tem que fazer um balanço entre os direitos sendo tutelados e o direito à saúde passa à frente de eventual combate à fraude. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração que se foi identificado que aquilo ali não havia um adoecimento, havia apenas uma utilização do alegado sintoma, o alegado... de forma graciosa, né? Tendenciosa. De forma graciosa, a gente tem os elementos de punição da própria legislação, do poder disciplinar do empregador, inclusive, eventualmente, justa causa. Então, a gente está diante de um cenário que a gente tutela a proteção à saúde e, ao mesmo tempo, não esquece que existem outros normativos que podem ser também utilizados se demonstrar que há fraude, que há utilização indevida. O grau de conscientização das pessoas também aumentou à medida que a doença, infelizmente, avançou. Então, se percebeu o tamanho da gravidade e que não é algo que envolva uma brincadeira ou uma utilização indevida de direitos. É um cenário que tem 30 mil mortes no Brasil inteiro. Pernambuco também com grandes índices de adoecimento e perecimento. Então, não é algo simples. Perfeito. Tem aqui até o doutor Fabiano Barbosa, que é advogado trabalhista, diretor da ATP, está até fazendo uma pergunta. Os ACPs e a Justiça do Trabalho destinou valores expressivos a diversos órgãos para o combate à Covid. Os órgãos destinatários estão prestando contas do que receberam? Doutor Max, essa fiscalização é feita tanto no âmbito da Justiça quanto no âmbito do Ministério Público. São recursos oriundos de ações do Ministério Público. Então, o grau de gravidade, eventual desvio, eventual equívoco na aplicação, ele é majorado, né? Então, a gente tem um grau de fiscalização, nós temos, inclusive, aprimorado as estruturas de compliance nesse sentido. O Poder Judiciário tem os poderes também de fazer essa fiscalização e tem feito em muitos casos. Eu posso lhe assegurar, qualquer tipo de mal utilização vai ser por nós apurado com o máximo de rigor. A gente fiscaliza, observando inclusive as entregas que são feitas, as compras, os valores. Há um grau de fiscalização bem adequado, mas sempre apto à fiscalização constante e aprimoramento. Perfeito. Eu trabalho, doutor Roberto, também para muitos sindicatos aqui em Pernambuco e tem algumas preocupações,
principalmente agora que está vindo a retomada, né, de algumas atividades gradativas, e está tendo muitos questionamentos ainda dessa volta, que eu acho que tem que ser paulatina, não pode estar todo mundo no mesmo setor, tem que ter todos os cuidados, né, necessários de higienização, de todo esse cuidado. Agora, eu estou sempre orientando, e eu fiz até uma nota de recomendação até os sindicatos para as empresas, no sentido de que todo e qualquer funcionário que retornar à atividade, que seja o médico do trabalho da empresa, que avalie esse funcionário para ver se ele está, de fato ou não, em condições, se não está, se está em grupo de risco, né? Então, são todos esses cuidados que a gente, enquanto sindicato que visa, né, a proteção do trabalhador, eu estou, nesse sentido, assim, fazendo essas orientações que eu achei por bem pertinente para que possa esse trabalhador ir voltar ao trabalho na sua integralidade sem nenhum tipo de problema, até porque se ocorrer, e é passível sim também de ocorrer algum problema no curso, né, do contrato de trabalho, obviamente a responsabilidade vai ser toda da empresa. Então eu estou fazendo essas recomendações que eu achei pertinente e dentro de uma avaliação assim, como é que o senhor acha dentro dessa postura que deve tomar as empresas nessa retomada, né, das atividades? Tomax, eu penso que esse retorno, como eu havia dito, ele deve ser planejado. E o planejamento envolve, em primeiro lugar, os critérios técnicos de retorno. Cumprimento das orientações da autoridade sanitária para o retorno, não retorno, as condições de retorno, e ouvindo os setores do SESMIT, a CIPA, ouvindo as estruturas da própria empresa voltadas à segurança e saúde. É preciso que haja um planejamento. A gente não pode permitir um retorno no improviso. Distanciamento entre mesas, tipos de máscaras a serem utilizadas em determinadas atividades. Eu cito mais uma vez o nosso exemplo interno. A gente tem no âmbito de uma máscara de utilização comunitária até permissão para uma máscara de pano. Mas uma atividade como inspeção em hospitais, há uma necessidade de uma máscara N95. Então a gente tem que verificar que tipo de atividade está sendo feita e fazer um planejamento de acordo com a atividade. Assim como com escala, né, o funcionários, né? Sim, a gente precisa ter planejamento de retorno. É isso também que a gente vai fiscalizar com bastante ênfase. Como foi feito esse retorno? Em que forma foi feito? Para que não haja o improviso. O improviso é que é um perigo e expõe todo mundo a risco. A dinâmica da máscara que é utilizada, a troca de equipamentos, a medição eventual de temperaturas no ingresso à empresa, tudo isso aí são medidas que a gente fala aqui genericamente, mas que a partir de uma análise técnica devem ser previstas ou espelhadas em um documento que oriente a empresa, que oriente o empregado, para que não haja novos adoecimentos e que não haja proliferação da pandemia. Eu acho que então eu estou no caminho justamente para orientar, né, para que preservar, né, a saúde dos trabalhadores e principalmente agora que a gente tem que ter um momento como o Marcos Oliveira, que é nosso diretor da ATP, que disse, o momento é de preservar vidas, né? E a gente já está passando aí mais de 32 mil vidas, né, que foram, infelizmente, que morreram em função disso, mas que estamos aqui nessa luta e sempre buscando o melhor para todos, né? É isso que a gente está aqui. Dentro também desse contexto, dessa pandemia, o Ministério Público criou, né, nesse comitê, num grupo de trabalho, um painel eletrônico de monitoramento. Qual é o objetivo, qual é a finalidade desse painel eletrônico, o que é que ele pode nos trazer assim, para a sociedade de informações ou de algum complemento, como é que ele se dá, como é que ele funciona? É o primeiro dever de transparência nosso, né? As pessoas precisam saber o que nós estamos fazendo e qual o resultado dessa aplicação de recursos eventual e qual o resultado dessas destinações, da emissão de notas técnicas, da emissão de orientações. Então, há um painel avaliando as destinações especificamente, há um painel avaliando as notas e ainda alguns questionários feitos para alguns setores. Por exemplo, foram feitos questionários para hospitais do Brasil inteiro, para saber, dentro da unidade hospitalar, se está faltando EPI, se está faltando orientação, se há sobrecarga de trabalho, se há uma devida orientação quanto à utilização de equipamentos, ou seja, se o meio de trabalho também está sendo preservado nesse momento de tanta dificuldade. O objetivo desses questionários é dar transparência e orientar as pessoas.
Existe no site do Ministério Público do Trabalho em Brasília, o MPT, é muito fácil para colegiar o trabalho, o Ministério Público do Trabalho é o nosso site principal. Há um campo em que há um drive todas as notas, todo o material que foi até hoje produzido nesse período da pandemia. E não é pouco material. Existe uma integração também com o grupo de trabalho da PGR, o JAC da Procuradoria da República. Existe uma integração com o Conselho Nacional do Ministério Público. A conciliação da CRIG conduz uma comissão que também trata da matéria. E todo esse material está disponível com acesso aberto para que todos possam utilizar e se orientar a partir dessa produção técnica. Perfeito. E também dentro do partido dessa cooperação, né, do Ministério Público, de diversas ações que estão sendo realizadas, está tendo também algumas ações assim, conjuntas com outros órgãos, né, com a Anvisa, com o PROCON, com o Ministério Público do Estado, né, com essas entidades que se envolvem, né, com esses decretos, se vocês também estão fazendo algum tipo de reuniões para que possa fazer ações conjuntas, organizadas e principalmente, né, que ela esteja da unificação de alguns procedimentos, porque a gente vê que é uma salada de procedimentos que a gente às vezes não sabe nem como proceder. Está tendo algum dentro do movimento do Ministério Público também, dentro desse tipo de ação, para que possa melhorar a comunicação, melhorar e atingir principalmente os objetivos? Eu acho que o principal o outro legado dessa pandemia é a união das instituições. Perfeito. Então, eu falei nos focalizadores, que são colegas que espelham as ações nacionais em cada regional, que traduzem para a realidade local com toda a independência que os colegas têm. São 24 regionais, a gente tem focalizadores nas 24 regionais e nas capitais de estado que não são sede regional, como Tocantins na região norte. Então, esse trabalho tem sido feito. Quase todas as ações principais são propostas em consórcio com os outros ramos. As ações que debatem fechamento ou não fechamento de atividades dos próprios cidades são sempre ações de litisconsórcio dos Ministérios Públicos. Há um debate muito grande com as instituições. Eu, há pouco, desliguei aqui desliguei uma reunião que estava tendo com a executiva para poder ingressar nessa dinâmica. A gente expõe cada um a sua visão, procura construir consenso quando não é possível, a gente ingressa em juízo, mas sempre ouvindo e sempre conversando. As ações, eu posso lhe afiançar, doutor Marcos, têm sido mais concertadas possíveis. Na Justiça de Trabalho, eu posso dizer que há um conserto maior ainda. Então, a gente tem buscado claro que numa estrutura como a nossa, constitucional, de independência funcional, que é a estrutura, inclusive, democrática, que garante a estabilidade também, elemento de independência, a gente tem, às vezes, casos pontuais de divergência, inclusive dentro das próprias instituições, não necessariamente com as outras instituições. Mas esses casos, dentro do bojo, do universo de ações que são propostas ou de conciliações, é um universo muito pequeno. Então, na maioria dos casos, há registro de constituições coletivas com os ministérios públicos estaduais, por isso que eu falei da comissão do Conselho Nacional do Ministério Público, a Comissão de Saúde, que está tratando dessa interface do Ministério Público da União, como é o nosso caso, o MPF, o Ministério Público do Distrito Federal aqui de Brasília, o próprio Ministério Público Militar, com os Ministérios Públicos estaduais voltados para essa questão do Covid, até com os Ministérios Públicos de Contas em alguns estados. São muitas experiências positivas em diversos estados da federação. Maravilha. É um resultado, é o que eu digo, é o legado da estabilidade. A união faz a força, né? Como a união faz a força. Só para fechar, porque já está acabando o tempo, bem rapidamente, eu já recebi uma pergunta, como é que está sendo o funcionamento do Ministério Público? Está atendendo só casos urgentes? Ou tudo pode através do site? Porque não está tendo ainda funcionamento na sua plenitude, né? Não voltou. Mas como é que está sendo assim, caso que as pessoas possam só através do site ou pode ser lá presencialmente também no Ministério Público? Nós estamos com funcionamento, diria, até pleno e até maior do que na normalidade, porque se há outra coisa curiosa nesse momento é imaginar, se alguém um dia imaginou que o home office era uma opção de redução de trabalho, lê do engano, né? É uma forma que a gente tem de trabalhar veio para ficar, né? Com mais ênfase, com mais... e com a dificuldade de separação entre o público e o privado, né? A gente tem uma dificuldade de separar o que é trabalho nosso
do que é dinâmica de descanso, né? Então, essa é uma realidade do trabalho. Nosso caso, nós estamos com o site funcionando o tempo inteiro. Fora o site, nós estamos fora o trabalho durante o dia, nós temos um plantão implantado em todos os regionais de atendimento. Nós já tínhamos esse plantão, o Conselho Nacional ratificou esse plantão para final de semana, etc. Então, a gente continua. Basta ver os números das ações. Tem sido realizadas audiências por meio virtual, inclusive em Pernambuco, mediações, debates de instrução, principalmente de assinatura de termos de conduta, e, eventualmente, propositura de ações para a Justiça. O atendimento presencial, a gente ainda segue as diretrizes das autoridades sanitárias. Há estados diferentes de outros estados. A gente tem uma reunião com o ministro da Saúde há uns 2 meses passados no gabinete, na PGR. A gente sabia que não haveria um retorno ou um afastamento em condições idênticas. Nosso país é muito grande. Se na Itália, que tem um país que não é do nosso tamanho, a região da Lombardia, a região norte, enfrentou uma crise muito maior que o resto do país, imagine no Brasil, em que há regiões extremamente distintas, inclusive em relação à riqueza. Nós somos nordestinos e entendemos a realidade do Nordeste. Então, não tem sido fácil. Mas a questão do presencial está indo muito de acordo com a demanda. A ideia ainda é privilegiar a proteção coletiva, que é o isolamento social. Casos urgentes serão tratados também nesse regime. Nenhum caso deixa de ser atendido pelo Ministério Público do Trabalho. Doutor Marcos, eu vou me permitir, mais uma vez, citar apenas os colegas da nossa regional de Pernambuco, a Ana Carolina, que eu já citei, nossa chefe, Rogério Citônio, que já pude a oportunidade de falar, o meu amigo Valdir Bitu, doutora Ângela Lobo, doutora Beth Chaves, grande colega, distinta colega, colega Isabel também atuando, amiga, Beth e Isabel amigas, Melissa, já falei, doutora Elizabeth, né? Muito a Elizabeth é uma colega muito atuante, doutora Débora Tito, a nossa chefe anterior, doutora Adriana Gondim, a colega Lívia, muita atuação também, Janine Miranda, Chafi, que já tive a oportunidade de falar, Lorena Bravo, Gabriela, nossa amiga Gabriela, Marcelo Souto Maior também, com muita atuação, Jailda, que eu já falei aqui, o Pontes, a nossa amiga Roberta, Ulisses, que inclusive nos ajuda em Brasília na pesquisa, a Vanessa Patriota e o Gustavo Chagas. Nós tivemos um drama na nossa regional em Pernambuco, nós perdemos um colega de grande atuação, o colega Adilson, que eu conheci de perto, e lamentamos com muita tristeza o seu falecimento recente. Conheço. No final do ano passado, antes do período da pandemia. Mas é isso, a gente agradece. Da advocacia pernambucana sempre. Com certeza, a gente agradece muito, está acabando. Foi muito bom o nosso bate-papo, tinha muita coisa ainda para falar, mas infelizmente o tempo está esgotando. Agradeço a participação de todos, né, os procuradores que o senhor aqui citou,